Você já percebeu como os momentos mais transformadores da nossa vida acontecem quando finalmente desistimos de controlar tudo? Como o amor verdadeiro surge não no esforço, mas na entrega. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que o amor, para florescer, precisava de liberdade, que a alma só se manifesta quando cessamos a tentativa de moldar o mundo ao nosso desejo. E é por isso que hoje você precisa ouvir isso. Porque talvez esteja insistindo demais, lutando por algo ou alguém que no fundo só está pedindo uma coisa: que você solte. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, quanto mais você tenta controlar uma situação, mais ela escapa das suas mãos. Mas quando você aceita, tudo começa a se transformar. Imagine agora a seguinte cena: duas pessoas se amando intensamente, mas uma delas começa a sentir medo de perder. Então passa a controlar, a exigir, a pressionar. E o que antes era leve, vira peso. O que antes era troca, vira cobrança. O que antes era amor, vira prisão. E o outro, inevitavelmente, se afasta, não porque deixou de amar, mas porque o espaço da liberdade foi tomado pela ansiedade. O que Jung nos mostra é que o amor verdadeiro não precisa de grilhões. Ele só cresce onde há espaço, só permanece onde há escolha. Só é real quando é livre, e é por isso que soltar não é desistir, é confiar. É entender que o que é seu encontra o caminho de volta, e o que não é, por mais que você segure, vai escapar. Quantas vezes você já insistiu em alguém que claramente não estava mais ali? Quantas vezes tentou convencer alguém a ficar, a te amar, a te escolher, e cada vez que tentava, sentia que se perdia mais? Isso acontece porque, ao tentar forçar o amor, você se desconecta de si mesmo, passa a depender da presença do outro para se sentir inteiro. E quando isso acontece, você deixa de amar de forma saudável e passa a viver em função do medo. Mas existe um outro caminho, um caminho mais silencioso, mais profundo, mais verdadeiro. O caminho da entrega, da confiança, da liberdade. Quando você escolhe soltar, algo muda dentro de você. A ansiedade dá lugar à paz, a necessidade de controlar dá lugar à aceitação. E o medo se transforma em confiança. Jung falava sobre o processo de individuação, a jornada do ser humano rumo à sua totalidade. E essa jornada só é possível quando você para de projetar no outro a responsabilidade pela sua felicidade. Quando você entende que não é o amor do outro que te completa, é o seu amor por si mesmo. E nesse momento tudo muda. Porque você para de buscar desesperadamente fora o que sempre esteve dentro. O apego excessivo nasce de uma ferida, uma carência emocional que grita por atenção. Quando você se apega a alguém ao ponto de perder a sua paz, isso não é amor. É medo, é insegurança, é dependência. E Jung nos ensina que aquilo que não é consciente se manifesta como destino, ou seja, se você não curar suas feridas internas, vai continuar repetindo padrões, vai continuar atraindo relações desequilibradas, vai continuar insistindo onde não deveria, vai continuar tentando controlar o incontrolável. Mas e se por um instante você parasse, se respirasse fundo e aceitasse que aquela pessoa talvez não seja para você, aceitasse que o que é verdadeiro não precisa de esforço, aceitasse que o seu valor não depende de ser amado por alguém, porque o amor que você merece não exige que você se anule para caber. Ele vem quando você está inteiro, quando você se ama, quando você se basta. Soltar não é cortar laços com frieza, é olhar para a situação com coragem e dizer: eu mereço mais. É sair da ilusão de que o outro vai mudar. É abandonar a esperança infantil de que se você insistir mais um pouco, tudo vai dar certo. Soltar é um ato de amor próprio.
É o momento em que você para de colocar sua felicidade nas mãos do outro e começa a se escolher. Você não precisa convencer ninguém a ficar. Quem é para ser, vai permanecer. Vai se aproximar naturalmente. Vai vibrar na mesma frequência. O amor verdadeiro não se constrói no medo de perder, mas na liberdade de escolher todos os dias estar ali. Jung acreditava que quando você solta, o inconsciente coletivo responde. Que o universo começa a se alinhar quando você deixa de resistir. Porque o ato de soltar é, na verdade, um sinal de evolução, de maturidade, de transcendência. Significa que você está pronto para sair da dependência emocional e caminhar rumo à individuação. E talvez esse seja o momento em que você finalmente para de correr atrás de alguém, de mendigar migalhas, de tentar ser suficiente para quem não enxerga seu valor. Talvez esse seja o momento em que você olha para si e diz: eu mereço o amor que eu dou, eu mereço paz, eu mereço reciprocidade. E é nesse instante que tudo começa a mudar, porque quando você solta, você volta para si. E quando volta para si, começa a vibrar em outra frequência. Uma frequência onde o amor não é busca, é atração. Onde o amor não é carência, é plenitude. Onde o amor não é controle, é liberdade. E nesse novo estado de ser, você percebe que não perdeu nada. Você apenas devolveu ao universo o que não era seu e abriu espaço para o que é, para o que realmente ressoa com a sua essência, para o amor que não prende, que não sufoca, que não exige esforço, mas que simplesmente é. Jung dizia que tudo o que irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Ou seja, aquilo que mais te fere nas relações pode ser exatamente o que você precisa para evoluir. Talvez aquela pessoa que te rejeitou, que se afastou, que não te escolheu, tenha sido enviada para te ensinar a se escolher, para te ensinar a soltar, porque no fim, a dor da perda é menor do que a dor de permanecer onde você não é valorizado. E o medo de soltar é menor do que o peso de carregar uma relação que já não te nutre. O verdadeiro amor não dói. O que dói é o apego, é a idealização. É a tentativa constante de fazer dar certo o que, no fundo, nunca foi. E quando você finalmente aceita isso, algo se quebra. Mas é uma quebra boa. Uma quebra que liberta, que te devolve a si mesmo, que te reconecta com sua essência, que te prepara para viver algo novo, algo leve, algo verdadeiro. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que está na hora de soltar, escute o seu coração, escute o chamado da sua alma. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa confiar, porque quando você solta, o amor acontece, a vida acontece, a cura acontece, e o que é seu, o que realmente é seu, sempre encontrará o caminho de volta.